programa Dom Eliseu em Foco. Dom Eliseu em Foco. Sejam todos vocês mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Romeu Guimarães, minha marca pessoal RG7, e estamos aqui para nos debruçar de assuntos de interesse público, interesse da comunidade, interesse de todos vocês e de todos nós. Nós nos incluímos também, porque estamos aqui aprendendo com vocês. A gente tem notado inúmeros desafios, a gente tem percebido que ao longo de 37 anos de emancipação do município, com 35 anos de promulgação da lei orgânica do município, a gente percebe que tem servidores em todas as áreas que deixam a desejar, que não cumprem na forma da lei a sua função e muitas das vezes trazendo prejuízos à comunidade, a todos os cidadãos, sejam eles residentes, sejam transeuntes, que passem por Dom Eliseu, sejam estrangeiros. A gente percebe que há necessidade de esclarecer tanto a população quanto a classe política, porque passa ano após ano e a gente vê que Dom Eliseu teima em patinar. Se vê em muitas obras públicas, a gente vê que são mais recursos milionários. Ainda por último vimos que pediram para adicionar mais 95 milhões à lei orçamentária anual, antes do recesso parlamentar. E a gente vê muitas obras, mas aquilo que nos interessa está no preâmbulo da lei orgânica. Eu vou dar agora uma boa noite ao Walker Carneiro, está aqui conosco, e quero que ele se apresente, que deve o ar da sua graça, para depois passarmos ao preâmbulo, onde está o mantra, aquela questão sobre a dignidade humana. Será que você está sendo tratado com dignidade? Será que você, como pagador de impostos, será que você, quando chega nos órgãos públicos, é tratado com dignidade? Você sente que os políticos o tratam com dignidade, sejam eles candidatos, sejam eles já no pleno poder da sua função, todos eles no legislativo ou no executivo, sejam secretários, funcionários das mais variadas espécies, assessores, colaboradores, como é que você se sente? E outra, sendo você alguém que não tem conexão com o poder público, que toca a sua vida de forma privada, você se sente com dignidade? Você acha que a sua vida poderia melhorar? Você acha que tem condições alternativas? Você tem opções que possam ajudar a melhorar a sua vida? Você tem para onde se virar de forma independente? Ou será que você, no fundo, assim como eu, assim como outros, estamos um pouco reféns do poder econômico e do poder da estrutura do Estado? E aqui em Dom Eliseu a gente se refere ao Estado-município. São reflexões que a gente tem que fazer. Dom Eliseu tem 37 anos de idade, já é um adulto, já não é mais adolescente, não é mais um jovem adulto cheio de sonhos. 37 anos, está na hora de colocar o pé no chão e levantar a cabeça. Está na hora de levantar a cabeça e olhar ao horizonte. Eu acho que Dom Eliseu olha muito para o chão, acho que espera achar uma nota de R$200. E você olhando para o chão, você acaba perdendo uma série de oportunidades que estão diante dos seus olhos, mas se olhar em frente, se levantar a cabeça, olhar em frente, mirar o horizonte, quanto mais longe possível, melhor. Walker Carneiro, mais uma vez, boa noite, pode continuar. Olá amigos de Dom Eliseu, você aqui na zona urbana, você na zona rural, você em qualquer canto desse município, nos municípios circunvizinhos, porque pela internet a nossa voz e a nossa imagem vai longe, porque nós estamos aqui com Dom Eliseu em Foco. Você no foco, Dom Eliseu no foco, Dom Eliseu em Foco. Bom, você já leu o preâmbulo? Não. Leia o preâmbulo. Vou ler o preâmbulo, que é onde se situa o nosso mantra. Isso, nós vimos aqui, fala do Estado, finalzinho, fala do Estado de Direito da nossa República, que se caracterizou plenamente. E diz que assegurar gestão. E o que nós queremos aqui
Nós queremos aqui frisar para que você reflita, e toda a classe política e moradores e colaboradores do nosso município, seja na esfera estadual ou na esfera federal, que vão chegar, já devem estar alguns por perto, e vão chegar outros tantos agora no ano que vem. Ano que vem, ano de eleições, com certeza vão vir muitos prometendo colaboração na eleição para depois ajudar Dom Eliseu, e muitas das vezes essas promessas não se cumprem. A gente tem visto muitas obras paradas, algumas em andamento, muitas promessas, mas algo de concreto, algo mudando a vida da população de concreto, trazendo a verdadeira dignidade, eu acho que ainda está um pouco distante. Mas se nós estivermos errados, todos os agentes políticos, no legislativo e no executivo, vão ter espaço para o contraditório aqui no nosso canal, se assim desejarem. Então, assegurados estão a dignidade da pessoa humana e valores implícitos do trabalho e da livre iniciativa. Aquilo que nós já falamos várias vezes. O trabalho dignifica o homem. E aqui fala da livre iniciativa. A livre iniciativa são aquelas opções, as oportunidades que você pode vislumbrar diante de você, e você ter assim aquele ímpeto de se arriscar, de correr o risco de empreender, de montar o seu negócio, de investir e dar certo. Então isso aí é livre iniciativa. Estou lembrando aqui, você está falando do município criar oportunidade, mobilizar as pessoas, o setor produtivo, o alto, o pequeno, o médio, né? Produtor, seja em qualquer área. Eu estive num evento agora, no final da semana passada, sobre um projeto de produção de malva. Você também esteve lá. Eu estive lá de vista. Então, eu quero falar o que com isso? Eu quero dizer que aí é o município trabalhando para criar condições para que se produza algo e aquele produto gere emprego e gere renda. É um projeto de produção de malva. A malva, ele é um vegetal muito importante. A matéria-prima da malva é uma fibra muito nobre. E parece, Romeu, eu não sei, você ficou lá mais tempo do que eu, você está mais por dentro, mas eu acredito que dentro desse contexto que você colocou, porque temos muitos problemas no município, muitos Exato. problemas. Mas aí a gente vê que tem grupos de pessoas com todos os problemas, todas as problemáticas inerentes ao ser humano, que estão imbuídos no sentido de colocar o pequeno produtor rural para poder produzir algo que gere renda, Sim. riqueza. E a malva é um desses produtos que eles estão fazendo esse projeto. E eu vi lá, eu não me aprofundei muito, mas eu acredito que a malva é um projeto bom, porque é um produto que tem valor agregado, tem mercado para comercialização, não tem grande dificuldade para manejo, para cuidado, né? E o município está investindo nisso, pelo que a gente soube lá, parece que já tem 24 pequenos proprietários rurais já trabalhando nesse sentido. Você citou uma parte importante. Desde já quero mandar um abraço especial para o meu amigo Salazar, coordenador da Imater. Esse é um projeto que vem de Castanhal, de uma empresa têxtil, e vem com todo o apoio da Imater, seja lá de Castanhal e aqui de Dom Eliseu. É o Estado unido ao município. Mas o que eu quero que você entenda, e você que está aí em casa, quando eu me debruçar sobre um tema, não é porque eu ouvi falar ou falo por acaso. Exato. A maioria das vezes é muito rara a situação. Eu normalmente, quando eu não tenho nenhum tipo de conhecimento na área, eu me omito, eu não produzo a minha opinião. Só que acontece o seguinte: mais uma vez nós estamos incorrendo no erro de ficarmos refém da produção de commodities,
A malva é interessante, ela vai atender a zona rural, mas quando a gente fala em geração de empregos, de renda, eu no momento estou pensando na cidade, porque na zona rural eu sou produtor rural, pequeno, na agricultura familiar, comecei com produção de hortaliças, já produzi gado por pouco tempo, mas tive também alguma experiência muito pouca com manejo de gado e compra e venda, e isso aí para a zona rural é um setor muito importante, porque é um setor que está distante do município, mas a grande carência é na cidade, porque é o chamado êxodo rural, as pessoas saem do campo para vir para a cidade. Então a iniciativa aí da Emater, e os parabéns novamente para o Salazar, que articulou com o Castanhal, com a empresa, para que viessem para cá, e manter a população na zona rural é de fundamental importância. Mas para resolver o problema de Dom Eliseu, há necessidade de geração de empregos em uma larga escala, que só é possível por intermédio da indústria. O setor de serviços, ele gera uma quantidade de empregos considerável, mas hoje, com a automatização e a inteligência artificial, o setor de serviços já não gera tantos postos de trabalho como antigamente. Uma pessoa consegue desenrolar uma série de funções. O comércio também tem os seus problemas. Além da carga tributária, a falta de capacitação, vários problemas inerentes, depende do fluxo de capitais, da renda da população no Brasil como um todo. Se a economia vai bem, o comércio vai bem. Se a economia não vai bem, o comércio tende a não ir bem. E é isso que nós estamos alertando, e não era a nossa função. Isso aí já deveria ter sido feito o trabalho de casa há muitos anos atrás. A gente prevê uma crise grave no Brasil, ninguém é tonto, apesar da bolha política que teve início em Brasília, onde se vivia uma realidade paralela. Já se estendeu ao governo do Estado e aos políticos a nível estadual, vivem em uma bolha, em uma realidade paralela, e fatalmente, ao fim de 37 anos, essa realidade paralela... Você está falando que vai acontecer uma crise séria no Brasil, baseado em quê? Em todas as notícias que notícia? Cadê os dados? Me apresente os dados. Olha, eu vou dar os dados. Não, tudo bem. Não. Os dados, mas a capela você igual... Uma coisa importante aí. Vale. Lá no início, que a produção de malva é importante através para segurar o produtor na zona rural. De um acordo feito com uma indústria têxtil de Castanhal. Você esteve lá, você ouviu. Você falou uma coisa importante. A gente tem que verticalizar a produção. Exato. Em Castanhal tem essa empresa têxtil, né? Tem. Gera postos de trabalho aonde? O município, não. Sim. Aí, rapaz, acompanha, eu estou acompanhando. Ele produz, ele compra as malvas aí dos municípios. Gera postos de trabalho em Castanhal. A sociedade civil, o empresariado lá em Castanhal, junto com o poder público municipal, com incentivo do Estado, com financiamento federal, sim, conseguiu, através do BNDES, sim, claro, conseguiu implantar essa indústria lá. Beleza, ponto para eles, felicidade para quem mora lá. Agora, quando a gente fala que precisa criar, abrir vagas de emprego em Dom Eliseu, e que precisa trazer indústria, nós temos que discorrer um pouco mais sobre essa situação e ver o que é que impede o empresariado de Dom Eliseu se unir à sociedade civil com o governo municipal de fazer um plano para estabelecer uma indústria qualquer em Dom Eliseu para produzir algo. Olá, Carneiro, a gente está aqui incitando o poder público a tomar as decisões pertinentes. Há 10 anos, 12 anos atrás, eu lancei a pedra fundamental do Cinturão Verde. A primeira etapa foi concluída pela Associação dos Produtores Hortifruti e Granjeiros, e à época eu já incentivava o projeto, que gerava, o projeto tinha 9 a 10 etapas, salvo erro, gerava diretamente 1000 postos de trabalho. Cada produtor... Castanhal conseguiu, por que não consegue? Calma, eu estou falando porque eu não estou... As decisões não dependem de mim. Porque a primeira etapa, com todo o custo... Nós estamos aqui pensando. Sim. As pessoas vão escutar, vão estar pensando...
junto com a gente, pessoas ligadas à administração municipal, um ou outro, não sei se nós vamos escutar. Nós estamos aqui fazendo uma digressão a respeito de Castanhal conseguiu, né? Então, aqui no Eliseu existem iniciativas, por exemplo, no têxtil, na área de confecção, Dom Eliseu tem um projeto que é viável e de certa forma não é devidamente acompanhado. Eu não quero entrar nesse mérito porque eu espero que um dia o Fábio Santos, o secretário de Desenvolvimento Econômico, possa vir ao nosso programa e ele até apresentar essa linha de raciocínio. Mas nós temos um setor têxtil em que, com o apoio da prefeitura, ele pode ser a pedra fundamental para o impulsionamento da cadeia produtiva. Eu não sei se tu já estás mais ou menos a ver o prazo. Eu vou dizer, é triste que eu tenho que falar isso e depois vir a ser perseguido, porque o pessoal olha o mensageiro, mas não olha a mensagem. E antes de eu começar a falar o que eu vou dizer agora, eu vou lembrar que em tempos imemoriáveis existiu um imperador em Roma que tinha um escravo atrás dele que lhe dizia, com a ordem do imperador, o imperador contratou, pegou um escravo e disse: tu vai ficar o dia todo me alertando, me dizendo, lembra-te que tu és apenas um homem. Isso queria dizer o quê? A humildade do imperador é fundamental para que a arrogância não tome conta. Ele tinha esse escravo atrás dele, dizendo, lembra-te que você é apenas um homem e é passível de erros. E até porque no poder público o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. O gestor, ele está rodeado de uma série de conselheiros que o cegam e lhe dizem que está tudo bem. E quando chega alguém e diz que não está tudo bem, essa pessoa não é vista com bons olhos. Sendo que a pessoa, quando diz que não está tudo bem, está querendo o melhor, está alertando. Quem alerta, quem avisa, amigo é. Vou dizer o que eu quero porque eu preciso ter cuidado. Porque já várias pessoas na cidade falam para que eu tenha cuidado. Cuidado por quê? Porque sim, porque o que eu falo machuca. Teve um ex-prefeito, muito amigo meu, que falou, a sinceridade do português machuca. Eles vão fazer o quê? Não sei o que vou fazer, eu não sou adivinho. Se eu fosse adivinho, eu te diria o que poderiam fazer. Eu poderia até pôr. Mas é o seguinte, se você for observar a quantidade de uniformes, de lençóis, de fronhas, que são licitados todos os anos, e o custo dessas licitações, daria para gerar no mínimo 20 postos de trabalho para começar. A Associação das Mulheres Artesãs do Eliseu... Eu estou pensando o seguinte, a questão é que esse pessoal que administra do Eliseu, desde os tempos imemoriais, eles não estão nem aí para gerar emprego, para nada. Eles claro, querem um povo dependente para no dia da eleição comprar o voto do cara, rapaz. Mas você fez uma pergunta. Você me citou. Você me citou e eu respondi. Castanhal conseguiu implantar uma indústria têxtil. Ali em Rondon eles têm uma indústria derivada de laticínio que funciona. Sim, mas o que eu quero acabou a dependência da madeira lá em Rondon. O que acontece com o Dom Eliseu, rapaz? Ali em Marabá o negócio anda, em Imperatriz o negócio anda. Agora o que eu quero entender é o seguinte, aí, eu não tenho medo não, viu? Porque o que eu fico pensando historicamente, eu acredito que esse povo que administra Dom Eliseu, todos eles que passaram por aí, que é o povo na dependência do poder público municipal, quando chega na eleição fica chantageando o trabalhador desempregado. Só pode, porque você diz o seguinte, o trabalho dignifica o homem, eu amplifico e vou mais adiante, dá a ele liberdade, autonomia. Exatamente. Entendeu? Não tem, a gente chega, mas é o seguinte, leia aí o capítulo 4. Nós já vamos com 19 minutos, é o terceiro. Capítulo 4. É o terceiro capítulo. Terceiro capítulo da Lei Orgânica Municipal, é a lei que agora é que vai doer, porque até agora nós falamos os parágrafos, as regras de procedimento para organizar o município em todas as áreas. É a Lei Orgânica Municipal.
O capítulo 3 fala da competência do município. Manda E ver. nos outros 2 capítulos nós citamos várias questões, entre elas você mesmo puxou o assunto da questão de uma possível fraude ou de uma possível falta de moral no abastecimento de água. Desvio moral, ético-moral. Ok. E aí nós falamos, mas eu te falei que possivelmente o Ministério Público pode achar amparo na lei orgânica, porque se prevê a prestação de serviço à população. Porque não tem a tal da normatização dos procedimentos, e aí o cara fica lá, passa da hora. Eu espero, porque eu já entrei, eu já solicitei ao Ministério Público, eu tenho um problema, e solicitei ao Ministério Público. Tem que normatizar os procedimentos. Eles me falaram que não cabia a eles normatizar, mas quando... não normatizar não, mas eu queria provocar o debate. Não, o Ministério Público, ele é o fiscal da lei. O Ministério Público é o fiscal da lei. Se tem que normatizar, falta normatizar, o Ministério Público e agora isso vai fazer uma denúncia à Justiça. A sorte é que Justiça tem que pedir para o município normatizar essa e essa área. Havemos de chegar lá. Então vai. Havemos de chegar lá e é o seguinte, agora o recado vai para o professor Pedro, que é o secretário de Educação. Há alguns procedimentos que precisam ser normatizados e para isso tem os conselhos municipais, no caso o Conselho Municipal de Educação. Há questões que, no meu caso, foi uma determinação da Justiça, onde, a meu ver, foram atropelados vários procedimentos. Como eu falei no último programa, eu fiz tecnologia em gestão pública e agora vou até me aperfeiçoar. Eu já vou retomar mais um semestre, porque foram incluídas mais 11 disciplinas na grade. Para você ver como a questão da gestão pública é importante. O curso que eu fiz em 2019, 2020, tinha uma grade curricular. Estamos 5 anos depois, já foram incluídos mais 5 disciplinas. 11 na verdade. Eu estive ali na Unopar e obter informações, e tem uma série delas, sobretudo no direito público, as questões de licitações, contratos e terceirizações. Sobretudo, eu até tenho aí a relação das disciplinas que foram juntadas ao curso de tecnologia em gestão pública. E então, quando eu comecei a ver que esses procedimentos acabavam sendo atropelados, é porque há uma falta de conhecimento de parte dos profissionais. Infelizmente. Entendeu? E eu tive a sorte que desde o primeiro dia, agora vai para o vereador. Falta de conhecimento. Para o vereador Clênis. Para o vereador Clênis. Ainda vereador, mas que era o secretário de Educação na época. Para a minha sorte, desde o primeiro momento, eu tratei tudo da forma institucional, com documentos, com requerimentos e solicitações. E isso já me gerou processos na Justiça, em que o servidor público, para você ver, aquilo que eu falei também no último programa, aquele papel que está na parede, dizendo que desacatar servidor público é crime e que dá punição, aquilo é uma carteirada. E aquilo é uma forma de intimidação. Porque às vezes... Romeu, só um instantinho. Calma. Não, eu não terminei. Eu vou terminar e você fala. Terminar. Não, agora eu vou falar. Não, eu vou terminar. Não, eu vou falar, vou ser o advogado do servidor público aqui. Calma, eu não terminei. Você dá licença. Não, você vai terminar. Dá licença. Você já vai terminar. Vai lá, calma aí, você não vai esquecer o que você vai falar. Aquilo é em decorrência de fatos que acontecem de pessoas da comunidade, pessoas simples, pessoas chegar e passar das medidas com o servidor público. Certo. Então, aquilo é um lembrete para o usuário que o servidor público muitas das vezes a pessoa que tem... Não é carteirada não, é necessário. Presta atenção, Valcar, você falou pessoas simples que ultrapassam. A maioria dessas pessoas não sabem nem ler o que está escrito ali. Se lerem soletrando, não vão entender. Então aquilo não serve para eles. A maioria das pessoas que chegam ali, que porventura vêm a desacatar, enquadram-se nas formas da lei. Rapaz, olha,
A maioria. Mas quase nas formas da lei. Agora eu posso dizer, eu posso falar. Talvez eles não consigam ler um livro. Presta atenção, não, analfabetos funcionais está na faixa dos 70%. Social, é não, Você Walker. está cometendo aí uma Walker Carneiro, a maioria das pessoas não olha nem para o papel, moço. É não, você está querendo. Nós vamos entrar já no viés da questão partidária e você já vai querer ficar chateado. Questões partidárias Não, senhor. Vamos ter que ir. Vamos ter que, porque se você regra. quer insistir, existe uma regra. Ninguém pode chegar no servidor público e querer xingar ele. Não, mas olha uma coisa, ninguém está falando para xingar. Presta atenção. Não, A maioria das pessoas que tem esse tipo de comportamento não olham o papel que está escrito na parede. E outra coisa, às vezes a pessoa detecta falhas, foi o meu caso. Detectei falhas e tentei buscar informações. Inclusive está para vencer informações que eu pedi no portal da transparência. São 20 mais 10 dias. Fiz solicitações e encaminhei também para o Ministério Público cópias. Cometem falhas relativamente graves e quando você chega questionando e apresentando o contraditório, as pessoas confundem desacato com o meu direito à informação ou a minha insistência em obter determinada informação ou o tipo de informação. Mas se o tipo de informação não for possível ser repassado ao público, tem que ter um documento. Se eu mandei por escrito, venho solicitar as informações A, B, C, D, X, Y, Z. Se porventura, dentro da instrução normativa, dentro da lei, dentro das regras, essas informações não puderem ser-me passadas, a única coisa que tem que ser feito é dizer assim, olha, por tal motivo, amparado pelo artigo tanto, na linha tal, do regulamento do Conselho Municipal de tal, ou na lei orgânica tal, não podemos lhe passar essas informações, porque existe uma lei chamada Lei de Acesso à Informação. E as pessoas, quando eu comecei a insistir, acabaram indo para a judicialização do problema. Eles negaram que tipo de informação? Quase todas. Eu tenho um calhamaço de papéis e eu já tinha feito a denúncia no Ministério Público. O Ministério Público até fez assim. Aí não é agressão a ser nesse pronto, caso. Mas foi. De acordo com o teu relato, né? Pronto. Isso não caracteriza agressão. Não caracteriza agressão. Só que o que eu quero dizer é que às vezes as pessoas estão no serviço público sem ter a aptidão ou sem ter afinidade com a função pública. E esse tipo de pessoas tem que trabalhar na iniciativa privada. Porque tratar com o público requer capacitação específica. Requer uma atenção, porque o trato com o público, você está tratando como o seu patrão. Quem lhe paga os salários é o público, é o povo. E na iniciativa privada, no dia que o seu patrão lhe solicitar esta ou aquela função que esteja dentro daquilo que são as suas obrigações, você vai falar o que com o seu patrão? Então, onde eu falo, nós não temos um Estado servidor, nós temos pessoas que se servem do Estado. E isso é triste. Nós já vamos com 28 minutos, não vamos ler o capítulo 3, Walker, eu acho que está bom por aqui. Fica a introdução. Aqui está das competências, vai ter uma série de... Mas dá tempo de a introdução. A introdução. E vocês vão ver que quando o que compete ao município, nós já vimos de encontro a este artigo nos programas anteriores. O artigo 16º diz o seguinte: compete privativamente ao município legislação sobre assunto de interesse local. E eu, uma conversa que eu tive com uma promotora que estava até substituta, porque a promotora do Eliseu estava de licença, maternidade, salvo erro, e eu falei com ela, mas eu tenho esse monte de documentos aqui, ó, que comprovam que essa acusação é falsa. Eu falei, eu sugiro que o Ministério Público ajude ou então provoque, né, a fazer a tal, ou então ordene o setor em questão a normatizar, fazer instruções normativas, porque não é uma questão muito séria.
envolve o futuro de pessoas, transforma a vida de pessoas. Falsas acusações são 80% dos boletins de ocorrência nas delegacias hoje em dia. É estatístico, não estou inventando. Só fazer uma pesquisa no Google, ele te fala. 80% de denúncias são falsas acusações. Seja de Maria da Penha, seja de outros tipos. Capítulo 3, artigo 16º. Primeiro, vamos ver aqui. Então ele é grande, é muito grande, por isso nós não vamos dar. Vamos até ler então o 16º, logo na seguida vem o 17º. Então, ó. Compete privativamente ao município, e lembre-se, as palavras do escravo estão por detrás de ti. Lembre-se, você é apenas um homem. É passível de erro, tudo bem, todos erramos. E tem muita gente que te engana. Tem muita gente que te pinta um céu cor-de-rosa, um céu de brigadeiro, te escondendo. Eu já vi isso. Já estive dentro de um gabinete do prefeito. O cidadão que aparentemente era da extrema confiança do prefeito. Estávamos na iminência de um negócio que eu tenho, aqui e ali eu especulo na área da imobiliária, e quando eu quase toco nesse assunto, ele me fez um sinal com quem diz, não fala nada na frente do prefeito. Eu passei por essa situação, não toquei no assunto, mas eu vi, ó, isso aqui está sendo feito de otário, por um que eu considerava de extrema confiança. Você não é diferente. Tem um monte de pessoas da sua extrema confiança que estão passando para trás. Vamos em frente. Primeiro, legislação sobre assunto de interesse local. Acabamos de falar. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Isso aqui quer dizer o seguinte. O município não pode afrouxar a legislação federal. Isso aqui a gente aprende em tecnologia e gestão pública. Não pode desfazer. Não pode nem a desfazer, nem afrouxar. Desfazer. Pode ser. Mas por cima ok, lei pode estadual, só ou lei apertar. Veio a lei federal, passou pela estadual, chegou no município, eles podem complicar um pouco mais a vida do cidadão. Em resumo é isso. Complicar a vida do cidadão. Interferir, invadir a sua privacidade, a minha. É isso que acontece. Oxe, como é que é isso, rapaz? Você Claro está que é. reclamando que não segue a lei, não segue a regra, pedindo que cumpra a lei. A lei em excesso também não há necessidade, tem que ter regras Você básicas. está sendo incoerente aí, cara. Como é que eu estou sendo incoerente? Você está dizendo que agora você quer lei para normatizar, para que isso funcione. Agora está dizendo que a lei escraviza, que a lei te persegue. Que isso? Oxe, Porque a maioria das vezes é o que é acontece. isso, meu. Deixa de Ó, Val Carneiro. rapaz. É por isso que nós divergimos. Ele tem um viés de esquerda Mas isso socialista. não é questão de viés de esquerda. É você está sendo lógico. incoerente. Não tem nada a ver. Eu sou mais direita, mais liberal. Não é neoliberal. Não, isso não é questão Liberal. de esquerda ou liberal, rapaz. É claro Se que você é a tem. favor de cumprir a Mais regra, liberdade. cumprir a lei, você tem que Você ser a está. favor. Você Você acabou de falar que a lei te escraviza, a lei interfere na tua vida particular. Ué, Sim, quer dizer que interfere. você é a favor de meia lei. Não é meia Não é lei. Se eu detectei uma falha em um processo, um procedimento de uma instituição, vamos dizer, de ensino, e eu levo o caso à instituição, aos responsáveis, é porque há ali um lapso, um hiato em que eles não tiveram, ou não existiu um caso anterior, que me parece que foi o que aconteceu, o meu caso era novo, do tipo, a maioria dos pais não quer saber dos filhos. Já tive advogado que me falou que eu faço parte do 0,2%. 99,8% dos pais não quer saber dos filhos, dos pais separados. Mas eu sou o 0,2%, faço parte do 0,2%. E aí, cadê o meu direito? É minoria de um homem só, que seja. Pois é, Calma. a lei municipal Quando eu me chego- não pode extrapolar, Não nem pode fazer, afrouxar. afrouxar Exato. a lei estadual e nem a lei Mas a gente está federal. aqui falando de instruções normativas, que são tipo regimentos internos, mas para aplicar dentro da instituição, não é uma lei para atingir ou alcançar o cidadão. As leis para atingir o cidadão têm que ser feitas na Câmara Municipal. No teu caso, no teu exemplo que você está dando, no teu exemplo, o que você acha que deveria ser feito? Que tipo de norma? Sim. Certo, que tipo de eu estou aqui para normatização? tentar trazer isso, já que pelos meios que eu tenho tudo documentado, escrito, já que pelos meios que eu fiz os requerimentos, os questionamentos, por que foi feito dessa forma?
Qual foi o critério? Por que foi a pessoa? Você está entendendo? Como é que chega alguém de fora do nada? Como é que é essa abordagem? A pessoa, muito bem, é de um outro órgão. Tem os três, o legislativo, o executivo. O executivo não avança no legislativo se não houver documento. Você me pediu, você ouviu? Não, pediu? Teu caso, Calma, eu estou tentando te explicar, se você deixar. O executivo, para se dirigir ao legislativo, documento. O legislativo ou o executivo, para se dirigir ao judiciário, documento. O judiciário, para se dirigir aos outros dois, também documento. Como é? Eu me questiono, onde está o documento? Quase o decreto do Google. Cadê o decreto? Cadê o documento? O documento que a pessoa diz assim, olha, nós estamos fazendo processo assim, e nós precisamos falar com a pessoa habilitada nesta condição. Temos um prazo de tantos dias, e nós requeremos que vocês indiquem a pessoa responsável para nos subsidiar com tais informações. Eu sei, cadê o documento? Como é que a pessoa vai direcionar uma questão muito importante que envolve o futuro de uma pequena pessoa e outra já grande, mas que transforma toda a sua vida? Cadê o papel? E direcionam para um desafeto seu. E, no meu ver, com a única intenção de me prejudicar. Por aquilo que eu questiono, essa pessoa era o máximo que poderia ter, são as informações da grade curricular e os resultados das provas, um exemplo, e algum relato do comportamento. O dia a dia, corpo a corpo, eram outras duas pessoas, mas direcionaram para um desafeto meu. Assim como eu pedi o ato de nomeação do diretor da escola, porque é onde vai a perseguição política, porque dependendo da data, ali nós vamos ter um nó para amarrar. Entendeu? Eu ando todo sujo na rua, eu ando todo jeito, com sandália arrebentada, carro velho. E às vezes isso aí leva pessoas a menosprezar a inteligência dos outros. Mas o que eles queriam fazer contigo mesmo? Fica assim... Não preciso saber, não há necessidade, eles queriam fazer comigo. Porque as pessoas não vão entender o que você está querendo. Nós estamos aqui dizendo que a legislação sobre assuntos de interesse local é um dos casos, é logo o primeiro. Instruções normativas. Neste caso, se dirigindo dessa forma, o procedimento é A, B, C, D. Eu tentei fazer isso da forma amistosa e só encontrei barreiras e dificuldades. Tivemos que chegar aqui, eu me vi na necessidade de reabrir o meu canal, ou ativar, que já estava aberto desde 2015, para poder fazer certo tipo de denúncias. Porque o que a gente vê é que, de facto, as pessoas não tratam os outros com uma certa dignidade. Tem razão, porque às vezes acontece um fato semelhante a esse, eu não tenho conhecimento, eu só o Romeu fala assim ali. Não, porque isto aqui está... E acontece fatos dessa natureza, e os fatos continuam sendo recorrentes, porque fica intocado, fica lá, ninguém fala nada, ninguém coloca público, né? Então, casos de assédio, de perseguição do servidor público ao cidadão, ao usuário, qualquer forma de desvio de comportamento no exercício da função pública, ele tem que ser denunciado. Como o Romeu fez, ele foi e denunciou, está lá na justiça, né? Estamos na justiça. Ele abriu esse canal eu falei aqui, com o advogado que o tal chamado acesso jurídico. Ele pediu a minha ajuda, eu estou aqui ajudando ele, né? Na verdade, eu pedi por dois motivos. Primeiro, para tornar público o ocorrido. Até agora ele não falou muito claramente. Não há necessidade. Depois, sim. Segundo, para que as pessoas ficam sabendo como é que tem que se proceder e tem que denunciar para que as coisas não continuem ocorrendo de forma errada. E outra, né? Já que por o papel que foi direcionado à secretaria e que dali não saiu, nem obtive resposta. Então aquilo é aquela escalada que eu estava falando. Fica na secretaria, o secretário não sabe, aí o prefeito não sabe, e às vezes acontecem situações como eu. Mas eu alertei, em 2022 tenho a minha consciência tranquila, atenção, estou sendo perseguido.
Acho que não sabia, logo chegou o puxa-saco do vereador, que ele deve estar ouvindo o programa e sabe quem é. Ele é bem altão, fortão. Disse, bora, deixa eu soltar para lá. Aí eu avisei. Eu ainda estive 5 meses fora do país e pensei que isso aí fosse amenizar, foi pior. E depois, de outros órgãos que eu tive que acessar por ordem da justiça, as pessoas cometeram falhas e quando eu chego, de repente a pessoa comete uma falha, mais uma vez, eu me sinto prejudicado, quer que eu leve flores, quer que eu dê tapas nas costas, que diga que está tudo bem. Não está tudo bem. E quando eu digo que não está tudo bem, que eu não chego com aquela... Com amizade, de uma forma amistosa, sorrindo, não, vamos lá resolver. As pessoas aí me chamam de ameaçador, de machista, levam logo para aquela pauta sexista e se dando, porque é onde eu falo que a maioria dos órgãos públicos são administrado por mulheres, e onde nós temos que ter cuidado como homens. Respeito às mulheres. Eu não estou faltando ao respeito a alguém, eu estou faltando ao respeito a alguém. Eu estou aqui, sou advogado do Eu diabo. sei que tu és. Não tem nenhuma mulher aqui para responder a você e você não aproveita, não. Se a pessoa quiser responder, vai poder nos comentários, se quiser vir ao programa, vai ter oportunidade. O que eu quero dizer é que a gente tem que tomar cuidado como homens, porque dependendo da forma que é interpretado... Vai virar diabo. Foda-se, você está de brincadeira. Vai, continua. Tudo bem, às vezes eu brinco também, às vezes eu estou de espírito. Hoje, por acaso, até talvez esteja um pouco cansado, muita lida, toda mudança. Ninguém mandou você mudar, sozinho. Eu faço tudo Não, sozinho. ninguém mandou não, você quem mandou foi você mesmo. Pois é, já Então, assim, estourou aí, né? Estourou, já estamos em 41 minutos. Mas é para que você saiba que está aí em casa, e muitos de nós não temos condições financeiras para contratar bons advogados, e bons advogados em Dom Eliseu também não são muitos. A experiência que eu tive não foi muito bem sucedida, mas em breve nós teremos como colaborar em assistência técnica para você que não tem condições, e eu vou dar em especial ênfase para homens, porque as leis já estão favorecendo demais as Homens mulheres. assediados por mulheres. Não estou falando de sexo, lá estás tu, isso é a pauta da esquerda. Assédio não resume só sexo, não. Assédio moral. Pronto. Entendeu? Mas quando você fala sexo da forma simples que você falou, o que nos vem logo à cabeça é sexo sexual. Incrível estar aqui na frente do Romeu e ter que escutar um negócio desse. Mas Pelo tudo bem. amor de Mas Deus. tudo bem. Amigo, Então, por que a amizade não faz? é isso mesmo, por isso que eu chamei o Val Carneiro, porque em tempos imemoriáveis o povo tinha uma voz. E tínhamos um programa na rádio comunitária chamado A Voz da Comunidade, que era do Walker. Não, era da rádio. O programa era seu. A rádio era a comunidade. E o programa A Voz da Comunidade só você que fazia e ninguém mais fez. E durante um período eu colaborei com o Val Carneiro. E você que está aí em casa, através das ondas do rádio, você tinha a possibilidade de se expressar. Hoje a tecnologia mudou. Entretanto, Mas pode participar também. Exato. Entretanto, nesse meio termo, nós nos separamos e cada um foi tocar suas vidas. Me nasceu um filho abençoado e eu me dediquei durante esses 10 anos a ele. E agora eu sinto que há necessidade de que a população tenha mais uma vez um canal para externar as suas frustrações. Não está tudo bem. A Malva, o projeto da Malva, parabéns Salazar, você é meu chegado, eu tenho grande estima e consideração por você. Manter agricultores rurais produzindo a malva. Manter a população na zona rural é de fundamental importância, por isso a importância de boas estradas, sempre manutenção nas vias vicinais, assistência técnica. Agora, quando nascemos pequenos. Eu lembro do nosso prefeito com um depósito de bebidas nas Jarbas Passarinho. Foi das primeiras pessoas que eu conheci quando cheguei no Eliseu. Durante vários anos o considerei como um verdadeiro amigo. E há uns tempos para cá eu não consigo olhar para ele da mesma forma. Eu sempre fui amigo do Silon. Eu só não sou mais amigo dele agora. Não consigo olhar da mesma forma. Ele está rodeado de bajuladores, entendeu? Que se a gente for se relacionar de forma afetiva, como eles costumam relacionar, os bajuladores vão ficar com ciúme. Aí, isso é triste. Né? Mas tudo bem, não tem problema. Isso é muito triste.
Preste atenção à mensagem e esqueça o mensageiro. Lembre-se, tinha um imperador em Roma que chamou um escravo só para lhe dizer: nunca esqueças, és apenas um homem. E tem um monte de satélites orbitando à tua volta, te passando a perna. Vamos em frente, Walker Carneiro, por hoje acabou. Acabou? Vamos, hoje é quinta, eu estou perdido, é quinta? Não, hoje é quarta. Não. Hoje é quarta, é porque o programa de terça não foi ao ar por causa da mudança. Perdido, seja o dia que for. Quinta-feira é amanhã. O programa vai no ar, Amanhã, você vai assistir. amanhã, vou me esforçar para que seja amanhã. Não, e vamos combinar aqui. Próximo programa nós vamos fazer a leitura do capítulo 3, comentado. Comentado. Então prepare-se que o programa vai ser longo. Sem conversa paralela. E é do seu interesse e é do interesse dos servidores públicos nas mais variadas instâncias. Verdade. Como eu falei, eu tive a sorte de, no período em que estive no governo, em um governo, de fazer tecnologia em gestão pública. Eu fiquei pendurado nas duas principais disciplinas, porque eu não colo nem passo cola. As provas que eu fazia com conhecimento adquirido. Nessas duas disciplinas, já no fim do curso, eu estava atravessando por uma fase complicada e não conseguia me concentrar, fiquei pendurado em duas disciplinas. Por conta de tudo, por conta de... Não, que colinha, todo mundo me pedia cola. Não precisa, se eu quisesse cola, tinha pessoas no WhatsApp me passando as informações que eu quisesse. Que era a prática correta. Eu estou só brincando aqui, a gente tem que ser honesto. Eu fazia a prova, era praticamente sempre os primeiros a sair. Quando eu estudava, fazia a minha prova e saía. Eu também não colava e não Agora, cola. por conta de toda essa situação, por ver a incapacidade de servidores públicos atenderem a população da forma adequada, eu decidi terminar esse curso e já me foram acrescentadas 11 disciplinas, além das duas que ficaram penduradas. Aliás, as duas mais 9. E a intenção agora é, para você que é cidadão, não se sentiu bem atendido em qualquer órgão público municipal, você em breve terá um canal para que a gente contrate um advogado e você seja ressarcido no seu dano, seja ele financeiro, econômico, moral ou social. Infelizmente devemos chegar nesses termos, mas é por aí que nós vamos caminhar daqui para a frente. Então, Walker, acho que está na hora de nós nos despedirmos. Em breve teremos assistência técnica com habilitação para perícia judicial nas mais variadas áreas da administração pública. Isso é para você que está em casa, para você ter os seus direitos garantidos. Muito boa noite a todos. Walker, suas considerações finais? Valeu, gente. Obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima. Dom Eliseu em Foco. Eu sou o Romeu Guimarães, minha marca pessoal é RG7. Você nos encontra nas mais variadas redes sociais. Até amanhã, se o Deus Todo-Poderoso nos permitir, nos veremos com toda a certeza. Saravá. Até lá. Programa Dom Eliseu em Foco.